Todos, amém? Uma alegria revê-los. Estamos em ritmo de acampamento, né? Graças a Deus. Esteja em oração por esse retiro, tá bom? Abre comigo a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. A Cris, ela me pediu para falar uma coisa importante. Ela precisa do RG de todos que vão no ônibus, tá bom? Então, por favor, você procura ela depois do culto e passa o seu RG se você vai de ônibus, tá bom? Muito bem, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Todos abriram lá? Posso ouvir amém? Amém. Misericórdia. Os retardatários. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos ler? Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, Te bendizemos, Senhor, e somos tão gratos pela Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu corpo, abençoa a Tua igreja, nos abençoa, fala aos nossos corações, desperta-nos, Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, que o Senhor capture a nossa atenção, capture o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nos transforme, que essa santa semente possa cair, ó Deus, em corações, ó Deus, preparados, corações que creem como palavra de Deus, para que sejam transformados por ela, Senhor. Que assim a Tua palavra, Senhor Deus, possa produzir muitos frutos em nossas vidas e através delas. Esse é o nosso clamor e desde já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Essa noite nós vamos estudar o capítulo 3. Como vocês podem ver, são apenas 13 versículos. A carta de Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, elas abordam o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, né? Então, esse é basicamente o ponto teológico principal dessas cartas, e por isso nós chamamos o tema do nosso estudo de 1 e 2 Tessalonicenses de Jesus, o Rei que vem. Jesus, o Rei que vem, aquele pelo qual a sua igreja aguarda
ansiosamente. Na semana passada nós terminamos o 2º capítulo e aprendemos sobre gratidão. E essa noite nós vamos estudar o capítulo 3, né? E vamos aprender sobre o tema dessa noite. O amor de Deus é o nosso combustível na jornada. Você crê nisso? O amor de Deus é o nosso combustível na jornada. Então nós vamos ver o que Paulo está comunicando aos irmãos em Tessalônica e que nós podemos aprender com isso. Versículos 1 e 2 diz o seguinte: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Quando Paulo não podia mais suportar o quê? Se você lembra do final do capítulo 2, ele fala que ele queria muito ver os irmãos em Tessalônica, não é? Ele estava com muita saudade deles. E é claro que ele também estava preocupado com eles. Eles estavam passando por grande tribulação. E Paulo teve que sair de lá corrido e ele não parava de pensar nesses irmãos. Então, ele não podia suportar não ter notícias desses irmãos. Ele não podia mais suportar não saber como esses irmãos estavam. Como eles estavam firmes na fé. Será que eles desistiram da fé? Será que eles pararam de seguir Jesus? Será que eles não estão mais congregando juntos? E isso preocupava o apóstolo, e ele queria saber. Então é por isso que ele falou, olha, quando não pudemos mais suportar, quando Paulo não podia mais suportar isso, ele achou por bem ficar sozinho em Atenas e enviar alguém que ele confiava, alguém que ele amava, alguém que podia representá-lo. Ele enviou Timóteo. Ele enviou Timóteo para que Timóteo pudesse então estar com os tessalonicenses e ele pudesse fortalecê-los, como ele vai dizer mais tarde, ajudá-los. E ele fala aqui, inclusive, no versículo 2, assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para 2 finalidades, fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. E a gente para e pensa como que Timóteo poderia, fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam passando por tão grande perseguição e dar ânimo à fé deles. Eu enumerei algumas coisas. Talvez a simples presença de Timóteo no meio dos irmãos poderia dar um novo ânimo para eles, Talvez uma palavra de ânimo que Timóteo compartilhasse pudesse reanimá-los, fazê-los olhar para Jesus e perseverar firmes na fé. Talvez uma oração que Timóteo pudesse fazer com eles poderia abençoar o coração deles e fortalecer a fé deles. Essas são algumas possibilidades que Timóteo poderia fortalecer e animar a fé daqueles irmãos. Eu penso em nós aqui, nós em São Vicente. É maravilhoso quando um de nós, ou um grupo, é enviado a algum lugar, uma igreja distante, viaja quilômetros para poder fortalecer outros irmãos, para poder dar ânimo à fé deles. Principalmente quando eles passam por dificuldades, eles passam por lutas, e alguém vem de tão longe, faz um esforço tão grande, um custo tão alto, só para poder estar com alguém, só para poder orar com essa pessoa. Só para que a pessoa não se sinta só, para que a pessoa saiba que ela faz parte de um corpo, que ela é amada por Deus, que existe uma família que, embora distante geograficamente, se preocupa, ama, ora. Não é maravilhoso isso, gente? É maravilhoso, é sempre maravilhoso. E é um motivo de oração constante para nós, igreja, que a gente possa crescer em missões, crescer nesse entendimento de poder ir e abençoar outros irmãos, assim como nós somos. A gente recebe tantas equipes, não é? Vem irmãos de tão longe, irmãos que deixam de ter as suas férias para poder vir nos abençoar, para poder vir estar conosco, suprir uma necessidade, suprir uma falta, e a gente é abençoado. Então, sem dúvida, a gente quer abençoar outros também. Mas eu penso que não é só quando a gente viaja, que a gente pode abençoar um irmão ou fortalecer o irmão. Nós estamos aqui num grupo e eu tenho certeza que se você olhar para o seu lado, a pessoa ela está passando por alguma dificuldade, ela está passando por alguma luta.
às vezes não material, não física, mas emocional, mas certamente espiritual. E como nós podemos fortalecer um ao outro? Como nós podemos dar ânimo um ao outro? Será que é vontade de Deus para nós, igreja, fortalecer um ao outro? Sim ou não? Sim, é claro que é. É vontade de Deus que eu me preocupe com o meu irmão, que você se preocupe com o seu irmão e você pergunte a Deus: Senhor, como eu posso fortalecer a fé do meu irmão? Como eu posso dar ânimo para o meu irmão? E é muito simples, porque muitas vezes o irmão que já não está congregando, que já não é frequente, ele já deu indício de que não está bem. Já deu indício. Porque não existe nada melhor do que louvar a Deus, irmão. Não tem nada melhor do que ter comunhão. Não existe nada melhor do que fazer parte da obra de Deus. Ser usado por Deus para fortalecer outro. Então o irmão que não está considerando isso muito importante, já é um sintoma. É um sintoma que já não está muito bem. E algo que a gente pode fazer para fortalecer esse irmão, para encorajar, para dar ânimo para ele, é ligar, é visitar, é orar por ele. Não é verdade? Ele saber que se importa, ele saber que faz parte de um todo. Então Paulo, ele estava tão preocupado com esses irmãos, que ele envia Timóteo. E diz aqui que ele prefere ficar sozinho em Atenas. E logo depois de Atenas ele vai para Corinto. E se você ler a carta aos Coríntios, irmãos, Paulo ele conta para eles como foi que ele chegou até eles. E ele fala que ele estava debaixo de uma pressão tão grande que era maior do que ele podia suportar. Então, Paulo ele está escrevendo essa carta e ele já está passando por uma luta muito grande, uma perseguição, uma tribulação, angústias, dores. Tudo que você pode imaginar, Paulo estava passando ao ponto dele falar que era maior do que ele podia suportar. Mas ele fala: olha, eu prefiro ficar sozinho aqui e enviar Timóteo para estar com vocês. Porque Paulo considerou que era mais importante fortalecer e dar ânimo para esses irmãos. E eu oro por isso, irmãos. Eu oro que a gente saia um pouco do nosso mundo, né, de olhar para o nosso umbigo e a gente pense nisso, porque Deus, Ele quer que nós estejamos atentos para sermos úteis nas suas mãos, para fortalecer e dar ânimo para outro. Porque enquanto você estiver, ninguém me liga, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, você vai se afundando cada vez mais. Mas quando você entende, você foi resgatado para resgatar outro, você foi amado para amar a outros, você foi salvo para que outros sejam salvos, tudo muda. Você sai da condição de vítima e você passa a ser agora o agente de Deus, o enviado de Deus, para fazer diferença na vida do outro. E essa é a mentalidade de Deus. Esse é o coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Você crê nisso de todo o coração? Amém. Porque se todos nós entendermos isso, ninguém pode nos segurar. Satanás não tem como deter você, impedir você. Se você realmente entende isso, se você realmente crê nisso, ninguém pode te parar. Satanás não pode te parar. Lutas não podem te parar. Tribulações não podem te parar. Porque você entendeu o teu propósito diante de Deus. Amém. Então é isso, glória a Deus. Eu fico pensando, qual foi a última vez que você perguntou se teu irmão está bem, né? Começa por aí. Qual foi a última vez que você perguntou se teu irmão está bem? Querendo orar por ele, né? Querendo orar por ele. Qual foi a última vez que você trouxe um item para a cesta básica para abençoar uma família em necessidade do corpo? Tudo isso são maneiras da gente fortalecer, da gente abençoar, da gente ser ferramenta na mão de Deus para abençoar o irmão. Tudo bem? Glória a Deus, né? Versículos 3 e 4. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Gente, olha que tremendo que Paulo diz agora. Ele estava preocupado com os irmãos, ele enviou Timóteo para lá para saber deles, da fé deles, se eles estavam firmes, se estavam bem. Mas aqui no versículo 3 ele fala, olha,
ele não queria que ninguém fosse abalado por essas tribulações. Ele não queria que a fé daqueles irmãos tivesse de alguma forma sido estremecida por causa dessas perseguições. Por isso ele enviou Timóteo. Mas olha o que ele diz logo depois. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Fomos designados para o quê? Para passarmos, vocês conseguem, tribulações. Não consegue? Consegue sim. Nós fomos designados para passar tribulações. E ele falou, enquanto eu estava com vocês, a gente falou sobre isso. E de fato está acontecendo. Então por 3 semanas tão curtas que Paulo esteve com os irmãos de Tessalônica, ele falou várias coisas importantes. E uma delas é, nós, cristãos, povo de Deus, família de Deus, fomos designados para passarmos tribulações. Que notícia maravilhosa, não é? Como que você recebe uma notícia dessa? Nós fomos designados para passarmos por tribulações. E é absurdo você ouvir alguém dizer que crente não pode passar por tribulação. Que crente não passa por tribulação. Que o crente que é verdadeiro não passa. Isso é mentira. Isso é propaganda enganosa. Isso é o falso evangelho. Porque a nossa Bíblia, ela é muito clara. Olha para o nosso Jesus. Olha para quanto ele sofreu. Olha quantas tribulações ele passou. E nós somos seguidores dele. O servo não é maior que o seu senhor. Ele mesmo falou isso. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Vocês se lembram disso? Sim, claro. E aqui eles estão, Paulo lembra aqueles irmãos, olha, eu não quero que a fé de vocês se estremeça por causa das tribulações, porque vocês sabem disso. Nós fomos designados para isso, para passarmos por tribulações. E ele disse, quando eu estava com vocês eu já falei, eu avisei e agora está acontecendo. Algumas das tribulações que os irmãos estavam passando, tá? Vou pôr aí para vocês. Muitos haviam sido despedidos dos seus trabalhos, ou seja, estavam desempregados, não tinham dinheiro para nada. Outros estavam sendo expulsos de suas casas por seus próprios familiares. Agora você não adora mais o meu Deus? Tchau. Você é indigno de permanecer nessa casa. Onde eu vou? Se vira. Não te conheço mais, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Eles não eram mais bem-vindos nos ciclos sociais que estavam acostumados a frequentar. Mesmo aquelas rodas, aquelas festas, eles não eram mais bem-vindos, não eram mais convidados. Todo mundo não queria mais comunhão com eles. Eles estavam só. Os amigos, que se diziam amigos, tinham os abandonado agora que eles viraram crentes. Muitos estavam sendo presos sob falsas acusações. E outros já estavam mortos por causa da fé em Cristo. Então tudo isso estava acontecendo naquela comunidade de fé em Tessalônica. E Paulo sabia disso. Paulo saiu de lá corrido porque ele ia morrer também. E ele tinha muitos lugares para pregar. E ele não conseguia ficar em paz. Ele pensava e orava noite e dia por aqueles irmãos, para que eles não deixassem de seguir Jesus por causa das tribulações que eles estavam passando. Então ele envia Timóteo, ele não quer que eles fossem abalados. E quando a gente fala abalar, eu coloquei algumas ideias que me vieram no coração. Sobre quando alguém pode se sentir abalado na fé. Quando você pode se sentir abalado na sua fé em Cristo. Abalar é fraquejar, não ter força para seguir. Quando você pensa, nem que seja por um segundo, que Deus abandonou você. Tudo está tão difícil, tudo está tão duro, que parece que Deus me abandonou. Isso é um modo que é possível a pessoa se sentir, abalada, ter a fé abalada, quando a situação está tão ruim que não podia ficar pior e ela se sente abandonada por Deus. Pensar que os irmãos deixaram sozinhos, ninguém se importa comigo, Pensar que era melhor voltar atrás no tipo de vida que tinha. Olha, antes pelo menos a situação
né? Aparentemente não era tão difícil assim. Pensar que era melhor uma vida no pecado do que passar por aquelas tribulações. Quantos não tiveram a sua fé abalada? Levanta a mão quem nunca teve a fé abalada. Estou brincando, não precisa, tá? Quem nunca teve a sua fé abalada? Todos nós passamos por momentos em que a nossa fé é abalada. E é por isso, irmãos, em nome de Jesus, entendam que a gente precisa estar juntos. Porque um corpo unido, quando um está fraco, o outro fortalece. O objetivo de Deus em manter suas ovelhas em rebanho é porque uma pode fortalecer a outra, uma pode ajudar a outra. Um irmão levanta o outro quando está fraco, quando está precisando de oração. Hoje é você, amanhã sou eu, e a gente vai levando um ao outro, e a gente vai fortalecendo um ao outro, a gente vai encorajando um ao outro. Então é muito comum a fé ser abalada. E olha que a gente não está em Tessalônica, e olha que nós não estamos passando pelo que aqueles irmãos estavam passando. Então, esses pensamentos, né, de que aqueles irmãos poderiam estar passando por isso, e isso aterrorizava Paulo, de modo que ele queria estar com eles, e ele não podendo ir, ele escolhe a sua segunda opção, né, sua segunda melhor opção, que é enviar Timóteo para estar com eles e dar o ânimo para eles. 2 Timóteo 3,12, irmãos, diz o seguinte, prestem muita atenção, tá? Isso é para todos nós. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente para Cristo. Ou seja, se você não quer viver muito para Cristo, se você não está muito afim de seguir os passos dele, você não gostou muito disso. Mas Paulo falou para eles, irmãos, nós fomos designados para isso. Nós fomos designados para passar tribulação. Existe algo poderoso na tribulação. A palavra de Deus fala que a tribulação, ela produz perseverança, ela produz paciência, ela produz um caráter aprovado. A tribulação, ela tem o poder de nos aproximar de Deus. A tribulação, ela nos mostra que nós somos incapazes de resolver os nossos problemas. Porque sem a tribulação, irmãos, ninguém precisa de Deus. Ninguém precisa de Deus. Está tudo bem, tudo está como eu gosto, tudo está como eu quero, tudo flui. Minha vida é um mar de rosas. Essa pessoa não quer saber de Deus, ela não precisa. Ela está sob controle, ela tem a sua vida totalmente no controle. Mas essa não é a realidade, irmãos. A realidade é que a tribulação, ela tem o poder de nos atrair para mais perto de Deus, de fazer-nos confiar nas promessas de Deus. E nessa aproximação, nós somos transformados, nós somos fortalecidos, nós temos a nossa fé renovada, nós começamos a enxergar na perspectiva de Deus. Então aquilo que parecia um gigante, uma muralha, uma barreira intransponível, a gente começa, através da comunhão com Deus, da oração, da palavra de Deus, a ver como isso não é nada para o meu Deus, isso não é nada. E é daí que vem os nossos testemunhos, amém? Os nossos testemunhos não é porque eu tinha força quando todo mundo correu. Não, é porque quando eu estava me sentindo esmagado, o pó, o lixo, Deus foi e fez. Amém? Deus fez o que eu não podia fazer. Deus fez o que ninguém mais podia fazer. E é daí que o nome de Deus é mais exaltado, é mais glorificado. Então a gente precisa acostumar com a ideia que as tribulações, as lutas, as dificuldades, tudo isso tem que fazer parte. É bom que isso faça parte, porque nós não estamos só, nós temos o Senhor conosco, todo o tempo todo, o Senhor está conosco. Ele prometeu, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. É a promessa do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a promessa de Deus. Então nós não temos que nos desesperar. Nós não temos que
que abandonar a fé, ou deixar com que a nossa fé seja abalada, né? Fraquejar, tirar os olhos do Senhor. Não, nós não temos razão nenhuma para isso. Embora a nossa carne grite para isso, espiritualmente, como promessa da parte de Deus, nós temos um manancial, um reservatório de força. Todas as vezes que estamos fracos, nós podemos ser fortalecidos. Você crê nisso? Você crê nessa promessa de Deus? Isso é real, meu irmão. É real para todos nós. Eu creio que muitos já têm testemunhos para falar de situações que eram impossíveis, que você não via saída, e o Senhor agiu, né? Essa é a nossa história, essa é a nossa vida. Foi isso que nós escolhemos quando nós decidimos seguir Jesus. Eu vou passar por tribulação, eu sei que vou passar por tribulação, mas sabe de uma coisa? Deus está comigo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, e quando Jesus fala, eu venci o mundo, ele fala, eu estou com você. Não esqueça disso. Você pode ter bom ânimo, porque o Senhor é vitorioso, amém? E Ele nos faz mais do que vencedores com Ele. Aleluia, meu irmão, glória a Deus. Então, Paulo, ele abre o jogo para esses irmãos, ou lembra a eles, né? Tudo que vocês estão passando faz parte, fica tranquilo, é assim mesmo, Deus está com vocês. Então, isso não significa que a nossa vida vai ser um martírio, né? Constante, mas significa que não estamos isentos de tribulações e dificuldades, né? E principalmente que quando nós passarmos, não é se, é quando, né? Quando nós passarmos por tribulações e dificuldades, nós lembrarmos que o Senhor está sempre conosco. Amém? Jesus, ele mesmo falou em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, se você está sendo perseguido porque fez alguma coisa de errado, isso não é perseguição, tá? Isso é consequência. Mas se você fez tudo que é certo e você está sendo perseguido, né? Aliás, Deus usa todas as coisas para nos disciplinar e nos trazer para perto dele. Ou seja, resumindo, Deus vai usar todas as dificuldades da sua vida, todas, sem exceção, para te trazer para perto dele e transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso, Ele é fiel. Versículo 5, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, novamente, ele repete que por causa dessa preocupação, para que eles não se desviassem da fé, por causa da tribulação que estavam passando, ele envia Timóteo. E ele fala uma coisa muito importante, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Como que o tentador, irmãos, pode seduzir alguém? Ele mente, né? Uma coisa que o tentador faz bem é mentir, né? Ele é enganar. Você lembra lá do Éden, quando Eva foi tentada? Satanás, na forma de uma serpente, tentou, e ele mentiu, ele enganou. E ele fez com que Eva pensasse ou acreditasse que Deus estava escondendo o melhor dela. E é dessa mesma forma que Satanás, ele mente para nós hoje. Como é que o tentador seduz os irmãos? Olha, ninguém liga para você mesmo, viu? Se eu fosse você, eu já estava fora. Abandona, desiste. O tentador, presta muita atenção nisso, ele vai sempre mentir para você desistir. Desiste. Agora você vai desistir, né? Olha, depois dessa, hein? Depois do que aquele irmão fez com você, você tem que desistir. Fala a verdade, não é? E ele sempre vai tentar você. O objetivo dele é que ninguém siga Jesus. Que todos desistam da fé. Então ele vai tentar. Ele vai tentar de todas as formas possíveis. E Paulo sabia disso. Ele mesmo foi quem disse, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, as artimanhas dele. Como ele é astuto, como ele é maligno, como ele arma, né, armadilhas para que os irmãos caiam, para que os irmãos desistam. Então ele fez com que Eva pensasse, olha, sabe por que Deus não quer que você coma daquele fruto? Porque Ele está escondendo algo maravilhoso. Quando você comer, nossa, você vai começar a ver como Deus vê. Você vai entender coisas assim. E ela acreditou.
Ela acreditou na mentira, ela acreditou que se ela desobedecesse ao Senhor, ela seria mais abençoada, ela seria mais feliz. E é assim que o tentador faz. Ele fala: olha, se você desobedecer, não lê Bíblia, não precisa, não. Orar, não, esquece isso. Comunhão, para quem precisa de comunhão, está todo mundo vivendo a sua vida, no final ninguém liga para ninguém. E o tentador, ele vai sempre falando, mentindo para que você, faz sentido, tem lógica, nossa, isso aí é assim. E você vai acreditando, e você vai se afastando, enfraquecendo, e a tua fé vai esfriando, e de repente você está num lugar tão longe de Deus, tão longe de Deus. Irmãos, é assim ou não é? É assim que acontece. Isso não é novidade, isso não deve ser novidade para nós. A gente precisa encorajar, despertar, ajudar um ao outro. Ei, esteja atento, vigia, irmão, vigia, irmã, ora, leia a palavra, não se distancie das coisas de Deus. O inimigo fica rondando, cirandando, procurando oportunidade para nos devorar, para nos destruir. Então nós não somos bobos. Então nós não podemos acreditar que Deus está de alguma forma nos impedindo de experimentar algo bom quando Ele nos dá uma ordem, porque Ele sempre nos ama e tudo que Deus fala é para nos proteger. Quem é pai e mãe sabe disso, né? A criança, ela duvida dos pais, ela é tentada a pensar que os pais não sabem o que estão falando, né? Elas são tentadas a pensar de que não faz sentido. É assim que nós somos tentados quando nós desobedecemos a Deus. Tudo que Deus fala, irmão, é para o teu bem, é porque Ele te ama. Nunca duvide do amor de Deus por você, nem um só dia, nem um só segundo da sua vida. Obedeça a Deus fielmente, ainda quando você não entende. E eu acho interessante que Paulo fala no final do versículo 5, tornando inútil o nosso esforço. Gente, lembrando da parábola do semeador, a semente é santa, a palavra de Deus sempre é boa. O semeador, independe de quem joga a semente, né? A semente é que faz o efeito, que vai produzir o fruto. O problema está sempre onde? No coração, no solo onde a semente cai. E ali na parábola do semeador, o Senhor nos mostra 4 tipos de solo. O asfalto, que não tem terra para a semente penetrar e produzir. Essas sementes são, né, some, os pássaros vêm e comem. O pedregoso, que não tem terra suficiente também para a semente afundar e ela não tem como produzir, crescer e produzir fruto algum. Tem o cheio de espinhos, que são sufocados, que a semente é sufocada quando começa a crescer, são as preocupações da vida. E tem o solo fértil, que é aquele que a terra está preparada, né? Que a semente cai e produz. E é interessante que nessa parábola, quando fala do pedregoso, que não tem terra suficiente, fala que com o calor do sol, sem a terra, aquela semente morre. E fala que esse calor do sol é comparado, ali mesmo, quando Jesus explica a parábola, quando as perseguições começam, quando as tribulações vêm. Então tem pessoas que se alegram com a palavra de Deus. Eu acho bonito, eu gosto, eu vou para a igreja, eu tô aqui. Até a tribulação chegar. Quando a tribulação bate na porta, tá difícil esse negócio aí de seguir Jesus, hein? Bom, acho que é melhor, acho que não é para mim não. Acho que esse negócio de seguir Jesus não é para mim, porque não aguenta as tribulações. Então Paulo sabia disso. Ele sabia que nenhum trabalho no Senhor é vão. Então por que ele está preocupado com esses irmãos? Ele fala: eu não quero que meu esforço se torne inútil. É porque Paulo, ele quer fazer tudo além do que ele entende que deve fazer, para que nenhum irmão se perca. Ele falou: eu já lancei a semente, agora o Espírito Santo vai dar o crescimento, mas se existe alguma coisa ainda que eu possa fazer para que ninguém se perca, eu vou fazer. Eu não posso estar aí, mas Timóteo estará por mim. Irmãos, e isso fala conosco. Eu creio que cada um de nós, com a nossa vida cristã, com a nossa comunhão com Deus, a gente precisa andar com Deus de tal modo que a gente se
deva perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu estou fazendo tudo para que o meu irmão não se perca? Será que eu estou fazendo tudo para que o meu irmão não tenha a fé abalada? Senhor, será que eu estou fazendo tudo mesmo? Será que eu me importo tanto assim? Será que eu já fiz tudo o que o Senhor pediu para mim, para que meu irmão não se perca? É uma boa pergunta para todos nós. Amém? Versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Então, nesse momento da carta, Paulo conta para eles da chegada de Timóteo. Então, Timóteo havia chegado de Tessalônica e contou para Paulo como é que os irmãos estavam. O que aquela tribulação tinha causado naqueles irmãos. E eu quero que vocês prestem atenção, porque Paulo está coração aflito. Paulo, de um lado, ele está: Deus, por favor, não deixa que eles se percam. Ele está todo preocupado com aqueles irmãos, né? Que ele deixou eles com 3 semanas. Ele deu o evangelho e teve que sair. Tá? E ele está com o coração na mão. Ele não sabe como é que aqueles irmãos estão. E Timóteo chega e ele fala: Paulo, boas notícias. Os irmãos estão cheios de Jesus. Os irmãos estão falando do amor de Deus. Eles se tornaram modelo de fé, de amor, de esperança. Aquela igreja está cheia da presença de Deus. Aqueles irmãos estão firmes. Eles estão preferindo morrer e se encontrar com Jesus do que voltar para a velha vida. E aquilo... Imagina você, se coloca no lugar de Paulo. Como que você ia reagir quando ouvisse essa notícia de Timóteo? Paulo vai falar a mesma coisa. Mas veja que ele fala aqui, né, quando Timóteo voltou, nos dando as boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, ele nos falou que, além da fé e do amor, eles estavam tão firmes no Senhor, né, cheios de fé e do amor, e também, isso é importante falar, eles queriam ver Paulo novamente. Vocês sabem que no capítulo 2, Paulo faz a sua defesa das acusações que ele estava sofrendo. Muitos dos perseguidores estavam falando lá na cidade de Tessalônica que Paulo era um vigarista, que Paulo só era um charlatão, estava interessado no dinheiro deles. E quando Paulo ouve de Timóteo que aqueles irmãos estavam com saudade dele, querendo vê-lo novamente, ele ficou muito feliz, porque ele entendeu que nada daquela mentira tinha entrado no ouvido nem no coração dos irmãos. Louvado seja o Senhor, né? Isso é muito bom. Mas eu quero, antes da gente seguir adiante, enfatizar uma coisa muito importante. Timóteo fala, quando ele traz as boas notícias, ele destaca 2 coisas da vida dos irmãos em Tessalônica. Ele fala da fé e do amor que eles tinham. Tá? E isso é muito interessante. Paulo, ele estava com medo porque se esses irmãos estivessem longe do Senhor, era impossível detectar essa fé e esse amor que Timóteo viu. Mas porque esses irmãos estavam próximos de Jesus, era fácil para Timóteo identificar a fé e o amor que eles tinham. Então isso para nós é lógico, né? Para nós isso faz todo sentido. Se eu e você estamos próximos de Jesus, se eu e você estamos caminhando em comunhão com o Senhor, meditando na palavra dele, falando com ele diariamente, tendo comunhão com o corpo dele, o que isso fala a respeito da nossa fé e do nosso amor? É visível, é notório, todos podem perceber. Todos podem perceber se você anda perto do Senhor por causa da fé e do amor que você demonstra. Mas o contrário disso também é visível. Todos vão perceber, fica fácil de identificar que você não está muito forte na fé, que você não está recebendo desse combustível, que é o amor de Deus para continuar na jornada. É muito visível. Eu meditei nisso e eu falei: Deus, isso faz total sentido. E eu oro que eu esteja perto do Senhor para que o Senhor possa tornar visível. E não só isso,
para que saia, através do que eu falo, através do que eu faço, a fé e o amor para o Senhor. E é verdade, irmãos, não importa se nós aparentamos estar bem, não importa se nós estamos apenas de corpo presente aqui, o que importa é a vida que nós temos com o Senhor fora daqui. E se isso é forte, e se isso é verdadeiro, há um poder que vai além do que os seus olhos podem ver. Há algo que todos podem sentir, todos podem tocar, a fé e o amor do Senhor na sua vida. Mas se você não está muito próximo do Senhor, não tem como você afetar as pessoas com a sua fé e com o seu amor ao Senhor. Tá bom? Isso é muito importante, essa observação. Versículo 7 diz: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então, quando Timóteo chegou falando das boas notícias dos irmãos, Paulo ele voltou a viver. Ele fala: pois agora vivemos. Ele fala no versículo 7, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, da fé de vocês. Então Paulo ele estava passando por tribulações, ele estava passando por lutas, por perseguições, por necessidades. Ele estava... Já passou necessidade? Eu acho que só quem passa necessidade entende, né? Falta isso, falta aquilo, eu não tenho. Eu quero e não tenho. Eu não tenho de onde tirar, não tenho de onde vir. Paulo estava passando por necessidades, estava passando por lutas. Mas quando ele ouviu que os irmãos em Tessalônica estavam firmes no Senhor, estavam cheios de fé, cheios do amor de Deus, mesmo debaixo de tribulação, isso foi como uma injeção de ânimo. Isso fortaleceu os ossos de Paulo. Isso deu ânimo, isso trouxe vida para Paulo. E é por isso que ele fala: agora vivemos, porque agora eu sei que vocês estão firmes no Senhor. Irmãos, quando nós amamos alguém, ou quando nós servimos alguém, a coisa mais preciosa que pode chegar nos nossos ouvidos é que essa pessoa está indo bem com o Senhor. Não há preço para isso, não há alegria maior do que isso. Saber que alguém está andando bem perto de Jesus, está cheio da fé, está cheio do amor do Senhor. Não há alegria, não há preço que pague isso, não há presente maior do que esse. E assim foi Paulo. Versículo 9 e 10. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo ele fica tão feliz, ele fica tão maravilhado com essa notícia dos irmãos, saber que eles estavam bem, que ele fala: como que eu posso ser grato? Como que eu posso ser suficientemente grato a Deus por vocês, por toda a alegria que vocês me trazem diante do Senhor? Imagina que você ama muito alguém, né? Você ama muito alguém. E você está preocupado com essa pessoa, mas essa pessoa está perto do Senhor, né? Eu falo para os pais, né, que se preocupam bastante com os filhos. Eu digo que melhor do que ter filho é ter um filho crente, né? Ter um filho que ama o Senhor, não é verdade? Não tem preço. E você sabe que teu filho está bem, né? Está caminhando com o Senhor, está servindo o Senhor. Que alegria isso não traz no teu coração, né? E ele fala: como que eu posso ser suficientemente grato a Deus por isso? Como que eu posso agradecer a Deus de uma maneira que eu possa expressar a minha gratidão pelo que vocês estão passando, estão vivendo com Deus? Tamanha era a alegria dele. E ele fala no versículo 10: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Então, meio que ele responde a pergunta dele. Ele fala: olha, o que eu estou fazendo é isso. Noite e dia eu oro noite e dia por vocês, para que Deus me prepare um caminho para que eu possa vê-los pessoalmente, para que eu possa olhar nos olhos de vocês novamente. Isso seria uma forma de Paulo poder expressar a alegria, a felicidade dele
em saber que aqueles irmãos estavam bem, apesar de tudo que eles estavam passando. E ele diz não só ver, né, mas suprir o que falta à sua fé. Então olha só que legal, aqueles irmãos estavam super bem, mas Paulo fala, quando Deus preparar o caminho para eu estar com vocês, eu quero suprir o que falta. E esse deveria ser o pensamento de todos nós quando nós nos reunimos. Nós não viemos aqui para assistir um culto. Nós somos parte de um corpo, nós somos membros de um corpo. Então nós trabalhamos juntos, né? Nós abençoamos um ao outro. A minha mão abençoa meu pé quando cumpre o papel de mão, né? E cada membro do corpo, ele abençoa o corpo todo quando ele cumpre seu papel. Como membros do mesmo corpo, todos nós somos preciosos e importantes. O que cada um de nós faz diferença no todo. E a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender. E Paulo falou, olha, quando eu estiver com vocês, eu não vou só me alegrar por sair. Eu quero suprir o que falta à fé de vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu quero fazer diferença. Talvez com uma palavra, talvez com uma oração, talvez com algum dom espiritual. Ele quer abençoar aqueles irmãos. E esse é o coração de todos os cristãos, de todos os que conhecem o Senhor. Fazer diferença. Nós não estamos aqui por estar. Você não está aqui meramente como espectador. Nós não somos espectadores. A Bíblia não nos trata como espectadores. Nós somos parte de um corpo. E o corpo de Cristo. Nós temos que impactar a vida um do outro. Nós temos que edificar a vida um do outro. Isso tem que vir de dentro para fora, esse desejo de abençoar, porque nós somos um corpo. E Paulo queria suprir a fé deles. E ele orava à noite. Veja que ele fala, insistimos em orar. A dificuldade era grande, mas ele tinha uma diligência, uma disciplina. Ele orava noite e dia, para que Deus pudesse conceder isso para ele. Isso também me ensina que não existe um momento na vida cristã que a gente chegue, né? Ele fala, eu vou suprir a fé de vocês, mas eles estavam fortes na fé. Como isso? Porque não existe um momento na nossa caminhada, irmãos, que a gente chegou e falou, olha, agora eu estou no topo da onda. Agora, né, cheguei no pico do monte, não tenho mais como avançar espiritualmente, não tenho mais como crescer espiritualmente, não tenho como a minha fé ser mais forte do que isso. Entenda isso não existe, não existe. Se você pensa isso ou pensou isso, você é miserável, porque isso não existe. Nós estamos sempre necessitados de crescer, de ser fortalecidos, de ser animados, de conhecer mais a Deus, é crescendo na graça e no conhecimento dele a cada dia, até aquele dia que nós vamos vê-lo face a face. E aí nós seremos como ele é, aí nós estaremos completos, né? Aí sim. Mas até esse dia nós deixamos as coisas que ficam para trás e avançamos para as que estão adiante. Prosseguimos para o alvo. Amém? Amém. Versículo 11. Que o próprio Deus, então o versículo 11, 12 e 13 é uma oração de Paulo. Ele fala que o próprio Deus, o nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Então ele faz uma oração nesses 3 versículos, e ele começa pedindo que Deus prepare o caminho dele para estar com esses irmãos novamente. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus, né? Nós oramos, né? Nós colocamos os nossos desejos, as nossas petições diante do Senhor, mas é o Senhor quem responde do seu modo ao seu tempo, certo? Então Paulo fala, olha, que o Senhor Jesus, que Deus, né, o nosso Pai e o Senhor Jesus, falando da unidade deles como único Deus, que Ele prepare o nosso caminho. Então é muito bom fazer planos, mas é melhor ainda colocar esses planos nas mãos de Deus. É a melhor coisa, é mais seguro. Porque o Senhor, Ele faz muito melhor do que nós. Então Paulo, ele confiou, e a gente sabe que mais tarde ele conseguiu, no tempo de Deus, perfeito, ver esses irmãos novamente. Mas é isso. Às vezes é difícil ver alguém querido, né? Mas a gente confia que o Senhor vai preparar, né? Paulo estava orando isso, o Senhor vai preparar o dia. Às vezes a gente quer visitar alguns irmãos que nunca tem tempo, né? E aí a minha oração é essa, o Senhor vai preparar o dia.
que é para que a gente possa conversar, para que a gente possa estar junto, né? E o Senhor prepara. Tem uma hora que não tem jeito. Versículo 12: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, o segundo pedido dele é que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que eles têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor deles. Paulo não é tímido de falar: olha, eu amo o Senhor de todo o meu coração, e isso é um exemplo para vocês. Não é tremendo? Você amar a Deus de todo o coração, que você pode falar para o outro, falar para o teu filho, para a tua filha: olha, eu quero que você ame a Deus tanto quanto eu amo. Paulo não tem medo de falar: olha, ame ao Senhor como eu amo o Senhor. Nós estamos dando exemplo para vocês. E ele fala: olha, que vocês cresçam e transbordem do amor dele, uns para com os outros. A gente sabe, irmãos, que essa é a marca de todos os que seguem a Cristo, não é? O próprio Senhor, em João 13:35, disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês criticarem uns aos outros, falarem mal uns dos outros. Não. Como que as pessoas vão saber que vocês são discípulos do Senhor? Quando vocês se amarem uns aos outros. Então essa é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Se você está seguindo ao Senhor, você está amando os seus irmãos. Não tem outro modo. Versículo 13, ele ora, seu último pedido: que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, o terceiro pedido é para que os irmãos fossem fortalecidos, tivesse o coração fortalecido, para ser irrepreensível em santidade diante de Deus. E o que é isso? Parece que a gente fala de santidade, ainda parece que é um assunto meio estranho, né, na cabeça das pessoas. E não deve ser algo estranho, né? Mas eu quero fazer primeiro a conexão que ele fala da santidade quando ele fala da vinda do Senhor. E isso está muito conectado, porque quando nós realmente esperamos a volta do Senhor, uma das coisas que nós queremos é estar próximo dele, é estar preparado para ele. Amém? Todas as vezes que a gente vê a palavra de Deus, a gente ouve ou lê falando da vinda do Senhor, o que tem que tocar no nosso coração e lembrar na nossa mente: eu quero estar preparado para esse encontro, né? Como uma noiva se prepara para o seu casamento, nós queremos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor, com o amado da nossa alma. Então, não existe um modo melhor da gente estar preparado do que andando em santidade. Então, o que é santidade? O que quer dizer isso? A palavra santo significa separado, mas separado do quê? Bom, vamos lá. Deus, ele é santo, né? E quando a gente fala da santidade de Deus, a gente está falando que Deus, ele é tão... Eu sempre ouvi isso e amo repetir: santo significa completamente completo. Deus, ele é santo porque ele é completamente completo. Não há falha, não há falta, não há mancha, não há sombra, não há dúvida, não há erro, não há engano, não há impureza, não há sujeira, não há pecado, não há nada de errado. Ele é completamente completo. Quando você fala da santidade de Deus, Deus é santo, ele é completo. Nada é igual a ele, porque só ele é santo, só ele é completo, só ele é completamente completo. Ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é santo. E quando a Bíblia nos chama de santos de Deus, é porque com a morte de Cristo na cruz, e por causa da nossa fé, ele nos deu toda a justiça dele, ele nos fez perdoados, aceitos em Cristo. Então, para nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos santos de Deus, nós fomos unidos à natureza divina, ou seja, nós nos tornamos um só com Ele, e é por isso, somente por isso, que a palavra de Deus nos chama de santos, porque nós fomos unidos à natureza divina através da fé em Cristo. Então,
Você vai ler cada carta, carta aos santos em Tessalônica, aos santos de Corinto. Por quê? Aqueles que creem em Jesus foram feitos santos, separados. Separado do quê? Separado de tudo. Para quê? Para se unir a Deus. Então quando Paulo está orando isso, olha, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está orando que vocês estejam numa comunhão com Deus tão grande, tão profunda, tão tremenda, que vocês estejam separados ou longe de tudo aquilo que possa te separar de Deus. Que você esteja tão envolto com Ele, que a santidade dele te cubra completamente. É isso que Paulo está falando. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém pode ver a Deus sem essa santificação. Essa santificação, o Espírito Santo habita no cristão e ele vai nos purificando, ele vai nos moldando, nos polindo, né, trabalhando a gente para que a gente possa se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Esse é um processo de santificação. E naquele dia que nós veremos o Senhor face a face, nós seremos como Ele é. Essa obra de santificação estará completa. Mas essa obra de santificação, ela é em parceria com o Espírito Santo. É em parceria. O Espírito Santo vai nos guiando e a gente vai concordando. Ele fala, esse é o caminho. E a gente fala, sim, Senhor, esse é o caminho. Aqui você vai se machucar, isso vai te afastar de Deus, aquilo vai te afastar da comunhão de Deus, então não é isso que eu quero aquilo que vai me aproximar de Deus. Isso é andar em santidade. Quando nós escolhemos as coisas que nos aproximam de Deus e nós deixamos as coisas que nos afastam de Deus, as coisas que obstruem a nossa comunhão com Deus. Eu não consigo ouvir o Senhor claramente como antes, talvez eu esteja em pecado, preciso me arrepender. Eu não consigo ter a comunhão que eu tinha antes. Alguma coisa está ocupando o espaço do Senhor na tua vida. O que é? Joga isso fora e volta a se relacionar com o Senhor. Isso é caminhar em santidade. É claro isso, gente? Tudo bem? Então não existe uma coisa ou outra, mas é tudo e qualquer coisa que nos afaste de Deus. Tudo e qualquer coisa. Mas isso é tão bom. Mas está te aproximando de Deus? Não. Então deixa isso para trás. E se aproxima do Senhor. Amém? Então é isso, querido. É isso que Paulo está pedindo para eles. É isso que a gente pede para nós também. Eu vou terminar só com uma revisão aqui. Antes, irrepreensível em santidade, que vocês estejam, irmãos, em total comunhão com o Senhor, de tal modo que vocês estejam longe de tudo que possa impedi-los de desfrutar da presença do Senhor nessa união. Você não foi unido ao Senhor? Foi. Então tudo que tenta te distrair dessa união tem que ser deixado para trás. Está impedindo o propósito pelo qual o Senhor te salvou, que é ter comunhão com Ele. Então vamos terminar com o último slide. Então, que o amor de Cristo seja o seu combustível nessa caminhada, tá bom? Como? Que você receba do amor dele se relacionando com ele na palavra e em oração. 2, que você receba do amor dele fortalecendo e abençoando outros na caminhada. Você não está só, você faz parte de um corpo. 3, que você receba do amor dele sendo a resposta da oração do seu irmão a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que se você pedir para Deus como você pode abençoar ou fortalecer o teu irmão, Ele vai te contar, Ele vai falar. Vai lá e leva um pão para ele, vai lá e leva um leite para ele, vai lá e cuida dos filhos dele para eles saírem um pouco. Se você pedir para Deus, Deus vai mostrar para você como você pode abençoar teu irmão. Tem que orar, né? Tem que perguntar. 4, que você receba do amor dele sempre que passar por tribulações, porque ele nunca te deixa, ele nunca te abandona. E 5, que você receba do amor dele sendo santo, isso é, separado do mundo e em comunhão com ele. Amém? Vamos ficar em pé então e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Foram muitos olhares distraídos essa noite, Senhor. Eu não sei o que passa no meio do teu povo, Senhor. Não sei se
teu povo está só cansado, Deus, ou se é espiritual, Deus. Eu oro que se existe, Deus, qualquer tentativa de Satanás, ó Deus, de distrair o teu povo, para que teu povo não receba do Senhor, para que o teu povo não receba da tua palavra, Deus. Eu oro que o Senhor quebre isso em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu oro que o Senhor desperte o teu povo para ouvir a tua voz, Senhor. Eu não ligo para a minha voz ou para o que eu tenho que falar, mas desperta o teu povo para que o Senhor quer falar ao coração deles, Senhor. Que cada vez mais o teu povo entenda que estar corpo presente, Deus, não tem proveito algum, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro de todo o coração. Eu oro que o Senhor traga, Deus, o teu povo a uma maturidade na fé, Deus, no amor, Deus, que a gente possa realmente demonstrar, né, na prática, Deus, que a gente está andando contigo, Senhor, através da nossa fé e do nosso amor. Eu peço que ao longo dessa jornada, Deus, a gente esteja pronto para fortalecer um ao outro, ajudar um ao outro, Deus, e não nos isolando, Deus, e não nos vitimizando, Senhor. Eu oro, Deus, que o teu amor seja o nosso combustível nessa jornada, Deus, que a gente possa receber a cada dia do Senhor, Deus, seja aqui como um corpo, seja em casa, Deus, orando e lendo a tua palavra, Deus, no trabalho, Senhor, que a gente esteja em comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda a andar, nos ajuda a valorizar, Deus, a tua santidade na nossa vida, Senhor. Saber que nós somos separados porque o Senhor nos quer, ó Deus, o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor enviou o próprio Filho para morrer numa cruz só para nos ter contigo para sempre. Não nos deixa viver, ó Deus, de alguma forma longe dessa comunhão, longe dessa união, Senhor. Tão entretido, tão distraído, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Que o teu amor nos cubra essa noite, Deus. Que a tua graça, Deus, nos traga para perto do teu coração essa noite, Senhor. Age com poder, ó Deus, e faz além do que podemos pedir ou pensar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entregar o pão.